como vocês estão? Hoje o nosso encontro com Cidadania Convívio e o assunto é netiqueta. Vocês já ouviram falar sobre etiqueta na internet? Então, vamos lá. Netiqueta vem da fusão das palavras net, de internet, mais etiqueta, significando etiqueta na internet. Etiqueta vem do francês, que designava como hoje um papel escrito para identificar o conteúdo, mas com o passar do tempo foi ressignificando e se popularizou, principalmente como um conjunto de boas maneiras, regrinhas de etiqueta social no dia a dia, disposição das mesas, inclusive para eventos públicos ou privados, chefes de Estado ou demais protocolos cerimoniais. Mas nesse caso, a sua interpretação expande. A primeira vez que o termo netiqueta foi citado foi em 1988 por Judith Carlos, que é considerada a criadora desta expressão e que na época era a consultora do WordPress. Ela tornou-se uma especialista no assunto e criou inúmeros cursos dirigidos a profissionais da comunicação a respeito. Mas o que é novo e muito necessário é a maneira como esse termo tem sido resgatado e atualizado, principalmente no contexto atual, em que a comunicação online, digital, é o que prepondera, desde as conversas com amigos, familiares, colegas de trabalho e, inclusive, como nós vimos na última aula de Cidadania e Trabalho, sobre as entrevistas de emprego e processos seletivos online. Na etiqueta são normas de conduta não escritas, não oficiais, que orientam a um convívio social amistoso. E no caso, ela veio da necessidade de adotarmos alguns padrões quando interagimos em ambientes virtuais. Considere a etiqueta como um guia para facilitar a comunicação, atitudes e comportamentos desejáveis no mundo web, esse ambiente virtual apelidado de cyberespaço. É usada para evitar atritos nas relações sociais, mesmo quando houver uma divergência de opinião, por mais polêmico que possa parecer o assunto. Ela cumpre um papel de intermediar a boa comunicação e prezar por uma vivência virtual harmônica. Algumas regrinhas de comportamento são necessárias em qualquer tipo de convívio social, e na internet e nas relações digitais não seria diferente. Com a dificuldade em interpretar emoções e conotações na comunicação via web, uma etiqueta virtual se torna imprescindível. É meio que uma diplomacia, evitando inúmeros incidentes. Nas palavras de Adelina Maria Pereira Silva, que é mestre em Relações Interculturais pela Universidade de Lisboa, os objetivos destas regras não oficiais podem ser assim descritos. As regras de etiqueta visam tornar a internet um lugar menos caótico e mais sadio, ensinando as pessoas que certas atitudes aparentemente inofensivas podem aborrecer, atrapalhar ou agredir outros usuários, devendo ser evitadas. O usuário que desrespeita a etiqueta, propositalmente ou não, prejudica também a si mesmo, porque é deixado de lado pelos outros utilizadores. A netiqueta pode variar ligeiramente de acordo com o tipo de comunicação que está sendo utilizado, por exemplo, canais de chat, grupos de discussão, e-mail e aplicativos de mensagens instantâneas. Algumas dicas para você não queimar o filme, principalmente em aplicativos de mensagens instantâneas, como é o caso e o mais utilizado, o WhatsApp, que, por exemplo, em que as pessoas possuem grupos de amigos, familiares, e agora mais do que nunca corporativos, relacionados ao trabalho. Inúmeros são os modelos de grupos que estão sendo criados. Algumas dessas regrinhas são um pouco óbvias, mas é preciso ser lembrado. Seja claro e direto nas suas colocações. Vamos lá aí para então a primeira. A segunda, evite enviar mensagens longas e considere abordar apenas um assunto por mensagem. Ninguém gosta de ler inúmeras linhas de um texto que poderia ser resumido, né? Assim, seja conciso, não seja prolixo de você ficar se estendendo e repetindo a mesma ideia. Evite enviar mensagens exclusivamente em maiúsculas, usadas de forma devida, significa destaque, mas em excesso, o uso é interpretado como se as pessoas estivessem gritando, podendo causar um certo desconforto, irritação ou ofensa. Viu como fica estranho? Quando a gente lê e está tudo maiúsculo? Se quiser ressaltar, opte pelo negrito ou então sublinhe. Antes de fazer um comentário em um post nas redes sociais ou blogs,
Pense se você falaria o mesmo teor do que está escrevendo cara a cara, pessoalmente para a pessoa. Evite o uso de palavrões, excesso de gírias ou palavras de baixo calão. Evite ativar o alto-falante de uma conversa em locais públicos. Chamar a atenção dessa forma acaba sendo desnecessário, não acha? Lembre-se que você pode ser responsabilizado pelos seus atos na internet. Evite a impulsividade e a exteriorização de recalques, discursos preconceituosos e brigas. Evite enviar de uma vez só inúmeras mensagens curtíssimas, pois os seguidos barulhos de notificação das mensagens podem vir a atrapalhar o destinatário. Junte pelo menos umas 10 palavras por mensagem. Seja consistente na escrita. Se irá escrever, se preocupe em fazê-lo corretamente. Leia a mensagem antes do envio. Afinal, quem nunca, né? O corretor ortográfico pode nos colocar em situações delicadas e constrangedoras. Paciência quando estiver aguardando uma resposta. Cada um tem seu ritmo e horários. Respeite características individuais e opiniões diferentes da sua. Afinal, a internet é um espaço aberto. Importante a diversidade, a alteridade, nós aprendermos e respeitarmos com o que é diferente. Cuidado com o humor exagerado. Pode não ser bem recebido, pois ele é sujeito a interpretações. Sempre coloque assunto em seu e-mail e identifique-se ao final de sua mensagem. Nós estamos tão acostumados às redes sociais em que isso não é preciso, pois a pessoa pode ter acesso direto ao seu perfil, que muitas vezes esquecemos disso no e-mail. Antes de responder a um e-mail, verifique também a forma correta, se é responder ou responder a todos, por exemplo. Use expressões e palavras estrangeiras quando quiser, mas tenha em mente a certeza de que a outra pessoa que está lendo a sua mensagem saberá o significado do que você está escrevendo. Lembram da aula passada, também, aula número 5, qual será o futuro dos processos seletivos, em que nós falamos sobre as entrevistas online e o preparo para elas? Então, também é importante lembrar a questão da roupa, principalmente em casos profissionais. Não participe de chamadas de vídeo sem blusa, no caso masculino, ou então muito informal no caso feminino. Quando estiver em uma ligação telefônica ou chamada de vídeo, espere outra pessoa terminar sua fala para você ter a sua vez. Não tenha o hábito de cortar o pensamento dos outros. Evite usar o celular quando estiver em reuniões ou encontros, pois pode ser interpretado como desinteresse. Caso esteja em grupo, a opção vibrar pode ser uma boa para não incomodar os ouvidos alheios com excessivos barulhinhos de notificações. Não envie mensagens nesses aplicativos instantâneos como o WhatsApp muito cedo ou então muito tarde, ao menos que seja uma emergência, prioridade ou então pessoas do seu convívio pessoal. Se precisar usar imagem ou textos que não foi você que produziu, peça autorização para utilizá-los e cite a fonte. Não compartilhe toda a piadinha ou meme que receber. Não compartilhe conteúdo que possa ser de propriedade privada e ter sido compartilhado sem ter tido autorização dos criadores ou participantes, e de conteúdo também sujeito a direitos autorais. Não compartilhe conteúdo ofensivo, preconceituoso ou de discurso de ódio. Não compartilhe fake news, as notícias falsas que foram assunto de nossa quarta aula disponível em nosso canal do YouTube, Biase CDESP. Não envie brincadeiras a grupos de WhatsApp de trabalho. Caso goste de piadas e vídeos de gosto duvidoso, pense bem para que pessoas enviar. Muitos não curtem ter seu espaço de armazenamento cheio dessas imagens. Não compartilhe fotos e muito menos vídeos das festas de trabalho, por exemplo, abertamente, sem o conhecimento de todos. Não torne públicas as mensagens e imagens publicadas em redes fechadas de comunicação. Peça autorização antes de marcar as pessoas também no check-in nas redes sociais. Ao entrar em um grupo, antes de disparar mensagens, entenda o funcionamento dele. Muitos grupos têm regras e orientações aos participantes. Se tiver alguma dúvida, por exemplo, procure no histórico do grupo se ela já foi esclarecida. Não envie as mesmas mensagens várias vezes em repetições. Seja educado e respeitoso com todos os participantes. É por vezes difícil saber quando a pessoa está falando algo em tom de brincadeira,
se está bravo ou feliz ou irônico em uma comunicação em que é somente texto, sem o tom de voz. Por isso, nós podemos fazer uso dos emojis, de forma mais moderada, se for em caráter profissional, é claro. Com o anonimato que a internet oferece, nós achamos muito comum que as discussões acabam atingindo, em muitas vezes, níveis que na realidade não atingiriam. Lembre-se que a internet é um espaço de convívio como qualquer outro, e o bom senso deve sempre falar mais alto. E falando em anonimato, já se tornaram, infelizmente, rotineiros o aparecimento de casos de agressão verbal, violência, bullying, ameaças e preconceito na internet. Por estarmos atrás de uma tela, existe a falsa sensação de se estar impune, protegido pelo anonimato e que a internet é a extensão de seus pensamentos e de sua casa, espaço aberto para falarmos o que quisermos, da maneira que quisermos e para quem quisermos. Mas na realidade, pessoal, não é bem assim e não pode ser assim. Direitos civis e privacidade devem ser respeitados. A máxima, faça para os outros o que você deseja que façam para si, nunca foi tão necessária em nosso tempo. Respeite para ser respeitado. Atente-se para a maneira como você se porta na internet, para que esta seja um espaço de aprendizado, compartilhamento saudável e de boas relações. Nesse assunto de etiqueta, quero mencionar dois pontos cruciais, atuais e importantes: o uso excessivo, categorizado como vício, e o acesso da internet para crianças. UPI, uso patológico de internet. O vício em internet, uso excessivo ou compulsivo, é conhecido por essa sigla, e a dependência da internet ou vício em tecnologia se intitula nomofobia, que é a dependência digital e que ela nem sempre é facilmente detectada. Este é um termo muito recente e que tem origem nos diminutivos nomo ou no móvel, que significam sem telemóvel. É o medo irracional de estar sem celular ou aparelhos eletrônicos no geral. Nós podemos destacar, por exemplo, alguns pontos. Conectar-se com o propósito de aliviar ansiedade, solidão ou depressão, permanecer conectado por períodos cada vez maiores, diminuição de produtividade no trabalho e de contato nas relações familiares e afetivas por preferir permanecer online e as relações virtuais. Negar e irritar-se ao falarem que sua permanência logada é cada vez maior. Já tentou, mas fracassou ao buscar reduzir o tempo que gasta na web e costuma dar preferência pelas interações virtuais do que as presenciais. Estes são apenas alguns sintomas, algumas características, mas o que se destaca é a incapacidade da pessoa em controlar o seu tempo na web, online, fortalecendo ainda mais a dependência e esquecendo-se de compromissos, conversas, alimentação e o bem viver. Importante frisarmos que quando a rotina começa a ser prejudicada, é aconselhável buscar ajuda profissional. Principalmente quando acabam descuidando de hábitos da alimentação e o de higiene pessoal também. No Brasil, nós temos o Instituto Delete, que trata da dependência digital e abstinência. E a internet segura para crianças. É de vital importância acompanhar o que seu filho acessa e com quem conversa na web. Sempre saiba quem são seus novos amigos online, procure obter informações. O livre acesso à internet precisa ter limites com relação ao conteúdo e também com relação a horários, já que é uma terra sem fronteiras, pode causar danos à formação de caráter. Rodrigo Gen, diretor de educação da ONG Safernet Brasil, que combate crimes contra os direitos humanos na internet, ele nos diz que, ao todo, 79% das crianças e dos adolescentes entre 9 e 17 anos têm acesso à internet, segundo os dados do Comitê Gestor de Internet no Brasil. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado do conteúdo. Afinal, a netiqueta nos faz lembrar que se na vida real não podemos falar e fazer o que desejarmos sem pensarmos nas consequências, no mundo virtual também. Internet não é terra sem lei, precisamos mais que nunca exercitar o respeito.
Até semana que vem com o nosso encontro com Cidadania Trabalho. Acessem e se inscrevam no canal Biase Cedesp no YouTube. Bye bye e se cuidem!